Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Gostaria de conversar sobre muitas coisas, porque onde quer que se vá, Europa, Índia, Austrália ou América, encontra-se mais ou menos os mesmos problemas humanos. A maioria dos seres humanos no mundo estão muito confusos e vivendo uma vida contraditória. Estão totalmente infelizes, completamente miseráveis e em grande dor. E a vida da pessoa parece um campo minado. Do momento em que você nasce até morrer. Encontra-se por todo o mundo divisão nacionalista, linguística, diferenças religiosas, uma seita se opondo à outra, um caminho contra o outro. Cada um dizendo que meu caminho é melhor e único, e assim por diante. Existe divisão, conflito e guerra. Existe divisão como o mundo dos negócios, o mundo espiritual, o mundo da religião, o mundo científico, ou o professoral, o mundo universitário. Vendo toda esta divisão, este caos absoluto e uma enorme miséria, perguntamos: e tenho certeza que vocês também, o que fazer? Que direção tomar? À esquerda, o centro ou à direita? The left, the center or the right. Ou é uma direção ditada por alguma ideologia? Dictated by some ideology, Alguma crença, algum mandato autoritário? dictum, Ou deve-se tomar uma direção que não depende de qualquer autoridade, nem da esquerda, do centro, nem da direita, nem de qualquer guru, qualquer professor, qualquer sacerdote, ou seguir qualquer religião organizada, católica, protestante, o que quer que seja, mas seguir a sua própria inclinação, tendência, ou seguir sua própria experiência e conhecimento. Confiante em si, seguro e resoluto. Existe tanta contradição, não apenas externamente,
but also inward. mas internamente também. And what is one to E o do? que se deve fazer? And I'm Estou sure certo que vocês já you must have fizeram essa asked this pergunta question várias many vezes. times. The Quanto more mais sério se é, serious one mais is, honesto. the more earnest, and not E não seeking procurando entertainment. entretenimento. A pessoa deve One must ter have feito real really e profundamente esta deeply asked this pergunta, question, confronted by a confrontado world por um that is mundo so tão chaotic, caótico, contraditório, contradictory, divisive. dividido. Sabendo muito bem que a pessoa perdeu a fé, That one has lost faith, não not tendo having no confiança em trust in ninguém, anybody. em No nenhum teacher, no professor, professor, nem professor universitário, no em nenhum padre priest or ou authoritarian utopia autoritária. utopia. If you're at all serious, Se você é de fato sério, e espero que and I hope seja, you are, pelo at menos least for nesta this tarde, afternoon, you must deve ter have feito não apenas not only asked tal such a pergunta para si question of mesmo, yourself, mas também but also have found achou uma resposta the corresponding correspondente answer ao to the desafio: challenge. o que fazer? What is one to do? Not having Não faith tendo in fé em another, outro, não ser dependente not be dependent de algum on salvador, some savior, algum professor, alguma autoridade. some teacher, some authority. Then where Então, are you to onde look você vai buscar o esclarecimento for light, para for uma an understanding? compreensão? O que What we are estamos trying to tentando do fazer é is to descobrir find por out nós for mesmos, ourselves, confrontados com este problema extraordinário de viver, com todas as suas contradições e complexidades. Que direção não será contraditória? which will not be contradictory, Que which será will be inteira, whole, completa, complete, which que will não not irá produzir produce mais more agony, agonias, mais more engano, mischief, mais more confusão. confusion. E descobrir isso é nosso problema. Is our problem. And I E think acho that's the que only esse é o problem único in problema life. na vida. An Uma action ação que não é that is not fragmentada, broken up, que não é that's not contraditória, contradictory, that is que é continuous, contínua, inteira, completa e complete and total. total. Para So que that não traga mais it doesn't sofrimento, mais more confusão. sorrow, more confusion. E se And if you quiserem, will, iremos juntos aprofundar we will esta go questão. together into this question. Lembrando que o orador não possui qualquer autoridade. Has no authority whatsoever. Porque juntos vamos examinar, observar este fenômeno chamado vida, viver, e descobrir a verdade do assunto. Se existe uma ação, um modo de viver, não em dias incomuns ou numa grande crise, mas diariamente, cada minuto, um modo de viver no qual há alegria, onde não há violência, nem brutalidade, nem contradição,
no contradiction, E, obviamente, sem limitação e no dependência. imitation and dependency. A menos que achemos tal modo de viver, Such a way of living, não uma ideia an abstrata, abstract idea, um conceito filosófico, uma teoria, a theory, mas um verdadeiro modo de viver. an actual way of living. Whether there Caso can be possa haver uma ação tão completa, tão inteira, tão completamente não contraditória, non-contradictory, and I e feel sinto que viver desta maneira é o único caminho religioso. to live that way is the only religious way. Nenhum None outro. We are using Estamos the usando a word palavra religião, não no sentido conhecido dessa in the palavra, accepted sense of that word, que é acreditar em algo, to believe in something. acreditar em Deus ou em nenhum Deus, ou acreditar em alguma idealização conceitual. Conceptual ideation. We are using that Estamos usando essa word, palavra como um modo de vida no qual a way of life in which toda a ação é inteira, completa e repleta de êxtase. complete and full of ecstasy. Nós iremos nos aprofundar nisso. Antes de mais nada, para entender tudo isto, To understand all this, we must precisamos establish estabelecer uma relação correta entre nós. Entre vocês e o orador. you and the speaker. He is not teaching Ele não está lhes ensinando, in no the sentido ordinary comum sense dessa of that palavra, word. Giving you dizendo-lhes o que fazer. what to, A palavra telling you what to do. ensinar é dar informação. The word teach is to give information. To make Fazer a one pessoa understand, entender, to mostrar, point out, informar. to inform. And E a pessoa pode ensinar matemática, mathematics. Give you dar-lhe alguma some informação científica. scientific information. But Mas here, aqui não há professor. there is no teacher. And E I é know exatamente isso que queremos dizer. Porque cada um de nós deve ser seu próprio professor e seu próprio discípulo. E esta é uma questão muito séria. De modo que vocês estão ouvindo com uma atitude bem diferente. You are listening with quite a different attitude. You are Estão listening ouvindo o orador. to the speaker, to the As words palavras he's que ele using, está usando. E entendendo estas palavras, vendo através destas palavras, watching through those words, all your todas as own suas reactions próprias and responses reações and e conditions. respostas e condicionamento.
de modo que vocês mesmos, através da sua própria observação, aprendam. Então, o orador torna-se um espelho, no qual você observa a si mesmo. Então, nossa relação entre vocês e o orador é uma comunicação básica. Comunicação sendo compartilhar juntos. Compreender juntos. Trabalhar juntos. Isso é o que a palavra comunicação significa. Comungar. Então, vendo tudo isso, não como uma teoria, não algo que é extrínseco a você, mas de fato essa é a sua vida, sua contradição diária, sua batalha diária, suas irritações diárias, ódio, raiva, brutalidade. E ver se tudo isso pode chegar a um fim, para que possamos viver um modo de vida completamente diferente. Uma vida que é livre. Uma vida que não traz pela ação miséria. Uma vida que é realmente, completamente, totalmente pacífica. Então perguntamos, observando tudo isto, o que fazer, sabendo que você é a sociedade? E a sociedade é você. Você é o mundo. E o mundo é você. O que não é apenas uma ideia, mas um fato. Você criou este mundo. Com sua ganância, raiva, ambição, competição, violência. Interiormente, você é isto. O exteriormente, você tem guerras, tem todas essas divisões. O preto e o branco, o rosa e o azul e todo o resto. Preconceito, antagonismo, brutalidade. Sabemos disto. Ou você sabe disso como uma ideia, ou como uma realidade. Você sabe, através de uma revista, através de um jornal, ou alguém lhe contou. Ou você observou isso em seu interior. Você viu isso em si mesmo completamente e, portanto, não há necessidade de outros lhe dizerem como é o mundo. Você não precisa ler nenhum jornal, uma revista ou ouvir qualquer palestra. Se você sabe por si mesmo quem você é, descobrindo o que você é, então a pergunta é inteiramente diferente
a pergunta, o que fazer? Because one Porque a realizes pessoa percebe quem ela é. Ela é confusa, como o mundo. as the world is. Vive em contradição, em divisão como o As the mundo. world is. And without E understanding sem oneself, entender a si mesma, não apenas no nível consciente, mas também but profundamente, also very much deeply, muito profundamente, a menos que haja este entendimento, unless there is this understanding. Not não de according to acordo some com algum analista, Freud, Jung ou o seu próprio analista particular predileto, pet analyst, mas entender a si mesmo como você é. E no entendimento disso, a questão de que o que fazer torna-se inteiramente diferente. Inteiramente diferente. because Porque agora você está fazendo a pergunta em relação ao mundo, como se isso fosse algo exterior a você. A qual partido político você deve se juntar? A qual grupo ou pacifista? the passive E assim por diante. A qual grupo ou qual seção? Portanto, você está colocando o mundo como algo externo a você. Mas quando percebemos, não verbalmente, not verbally, não como uma not as an ideia, idea, mas de but fato, actually, quando a pessoa percebe que ela é o one is mundo, the world. e a responsabilidade dela em relação ao mundo é a responsabilidade The responsibility of de compreender a si understanding mesmo yourself so completamente. completely. Então, sua pergunta, o que fazer, tem um significado bem diferente. Meaning. Então, a questão é como observar. How to observe. How to Como observe observar a si próprio. oneself being O si próprio the total sendo a human being. totalidade do ser humano. Você não é americano, apesar de ser rotulado como o americano. The label as the American. E um homem vindo da Índia pode se chamar um indiano, With his particular com seu rótulo label, específico, with com his suas crenças e particular superstições particulares. superstitions and beliefs. Mas quando você larga ou põe tudo isso de Or lado, push aside all that. ele é um ser humano comum, como eu e você, como outras dezenas de pessoas. Então a questão é, como você observa a si How do mesmo? you observe yourself? Porque sem conhecer a si mesmo, Knowing yourself, que é o mundo, não um indivíduo, not an individual. a palavra indivíduo significa Individual means uma entidade total, indivisível. E indivisível significa um ser humano no qual não existe contradição, divisão, separação. É uma unidade total, unidade harmoniosa. A palavra indivíduo significa isso, indivisível. indivisible.
Então vocês não são indivíduos, vocês estão todos fragmentados, contraditórios em vocês mesmos. Então, como você vai olhar a si mesmo? Por favor, ouçam isto. É bastante absorvente. Isto demanda uma enorme inteligência e é muito divertido. Muito mais divertido do que qualquer livro. Do que qualquer entretenimento religioso, qualquer filosofia. Como somos seres humanos fragmentados em nós mesmos, desejos contraditórios, sentindo-se inferior ou superior, sentindo medo, não tendo amor, sentindo-se só, fragmentado. Não apenas superficialmente, mas profundamente. Como você vai observar? Um fragmento observa o resto dos fragmentos? Um se tornando o sensor, o examinador, o observador. Vigiando o resto dos fragmentos? E o que dá a ele a autoridade sobre os outros fragmentos? Então a questão é: quem é o observador? E quem é o sensor que diz: isto eu farei, isto não farei? Isto é certo e isto é errado. Pegarei este caminho e não cruzarei aquele caminho. Serei pacifista em relação a esta guerra. Mas tenho outras guerras favoritas. Seguirei este líder e não aquele líder. Acredito nisto e não naquilo. Apoiarei este preconceito e rejeitarei. Acredito nisto e não naquilo. Apoiarei este preconceito e rejeitarei aquele. Sabendo, se você já se observou, que você é um ser humano fragmentado, e, portanto, sendo fragmentado, contraditório, vivendo em constante conflito. E sabendo deste conflito, um destes muitos fragmentos toma o controle. Torna-se a autoridade, o sensor, e sua observação, inevitavelmente, deve ser contraditória. Certo? Espero que estejam acompanhando tudo isto. Se um fragmento, uma parte de você, assume a autoridade do analisador,
Why has he sobre assumed that os authority? outros fragmentos? And can he, one Por que ele fragment, assumiu a analyze the autoridade? rest of the other fragments? E pode ele, um fragmento, analisar How os outros dreadfully complex fragmentos? it has all become. Estão acompanhando isto? Vejam quão terrivelmente complexo isto Whether tudo you se are tornou. analyzed by a professional or you analyze yourself, Seja você it is analisado por um still the profissional same pattern. ou você mesmo se analise, So it's very e ainda important é o mesmo padrão. to find out how to observe, Então, é muito importante how descobrir to como observe observar, all these many contradictions, como observar todas estas muitas which make contradições of our life. que formam nossa vida, How como to observar a observe totalidade the whole nestes of those fragmentos, fragments without another fragment taking place. sem outro But this fragmento is em very ação. important to find out. Because as long as there is contradiction Mas isso é muito importante in oneself, de se descobrir, porque enquanto houver contradição, there must be violence divisão em si mesmo, deve haver which conflito. expresses itself in the world, outside, Deve in haver society. violência que se expressa no mundo eterno na And as sociedade. long as this fragmentation exists within one, E enquanto esta fragmentação existir dentro da pessoa, and a man who really deeply wants não to pode haver understand paz and live a em um peaceful homem life, que realmente, a life of love, profundamente quer entender must e understand this question e completely. viver uma vida pacífica, uma vida de amor, deve compreender esta questão completamente. Not just an afternoon's Portanto, este é um assunto muito sério. Não apenas ouvir algumas palavras numa tarde. Estamos lidando com todo o problema da existência. E apenas a mente que pode dar a atenção séria a isto é capaz de resolvê-lo. Então é muito importante, imperativo, que se entenda esta questão. Como você observa? Você observa a si mesmo como um forasteiro, como um censor dizendo isto é certo, isto é errado, justificando, condenando, aprovando, armazenando. Se é assim, existe contradição e, portanto, conflito e, portanto, violência. How do you observe? Do you observe Então, como você through observa? an image? Você observa When you observe através de uma you imagem? observe Quando observa uma árvore, você observa the tree, com o the conhecimento knowledge that dessa separates árvore, you from the tree, divides o conhecimento que separa você da you, brings árvore, about a space between you divide and the você. tree. How do you observe? How do you observe your wife and your husband? Abre um espaço entre você e a árvore. Oh boy, how do Como you você observa? Como você observa sua esposa e seu marido? Ou sua garota ou garoto? Como você os observa? Don't make notes. Presta atenção, Senhor. Por favor, faça isso enquanto conversamos. Don't fiddle around Não with faça it anotações. But watch it. Não fique mexendo no seu gravador. Mas olhe isso. Como você olha para o outro?
don't you look at another through the image you have Você não built olha about para the o other? outro através da imagem que você criou do outro, The image that you have been building for many years or perhaps 2 days. a imagem que você vem construindo por muitos anos ou talvez 2 dias. And the image becomes the observer. Right? Are you following this? E a imagem torna-se o observador, So, certo? the image, Estão acompanhando isto? or through the image you look. Então a imagem, ou através da imagem, você olha. Sensor, the observer, Então o is one of sensor, the fragments. o observador, é um dos fragmentos. And that sensor has an image of what is right and what is wrong. What should E esse be done, what sensor should tem not uma be done. imagem do que é certo Because he is still e do que é functioning errado. O as que a deve ser fragment. feito e o que não deve ser feito, porque ele ainda funciona como um fragmento. So the question from this arises, whether one can Então, observe a partir disto, surge a questão: without any fragment. se a pessoa pode observar sem nenhum fragmento, To see you, see oneself, see the world. ver você, ver a si mesmo, ver o mundo, And sem what qualquer brings fragmentação. about fragmentation? Not only, E o que causa a fragmentação? also in the world of which one is. Não apenas em si mesmo, mas também no mundo em que se está. Why is one fragmented? O que faz isso ocorrer? Por que se é fragmentado? Por que não há desejos contraditórios? Right? Now, Certo? why is one Agora, which is por part que a of pessoa é violenta? there are many Que faz causes parte da why human contradição. beings are violent. Existem muitas causas pelas quais os seres humanos são violentos. Falta de Human espaço beings who have físico. evolved from the animal, and the animals are very aggressive. Seres humanos que evoluíram dos animais e os animais são bastante And agressivos. people love being aggressive. E as pessoas adoram ser Feeling agressivas. inferior, and they want to be superior. Sentindo-se inferiores e querendo ser superiores. And so there are many causes. And most E of assim us por spend diante. our Existem time muitas causas. discussing the causes, E a maior parte de nós gasta tempo discutindo as explaining the causas. causes. Each professor, each specialist, each writer Explicando as causas. Cada professor, cada especialista, cada escritor, explains the causes. de acordo com seu condicionamento, explica as causas. Are violent. Volumes são escritos sobre o porquê da violência humana. Human beings still remain violent. Mas no final do volume, os seres humanos continuam violentos. The description is not the described, and therefore is of very little Então a value. descrição não é o descrito. You know why you are violent. Very E good. portanto é de pequena valia. You haven't got to spend years. Você sabe muito bem por que é violento. Não precisa passar anos
tentando encontrar a causa da sua violência, o que é uma grande perda de tempo. Mas para observar a violência como ela é, sem o sensor, que então se separa do fato de que ele é violento. Estamos nos entendendo? Estamos nos comunicando? Não tenho certeza. Vejam, senhores, isto é realmente muito importante de se entender. Então vamos nos aprofundar nisso um pouco mais. Suponhamos que sou violento. Raiva, ciúme, brutalidade. Alimentando a ambição que traz consigo competição. E estou sempre me comparando com outras pessoas. E essa comparação faz me sentir inferior a você, que é superior. Então há uma batalha violenta, violência. Sei de tudo isso, então digo a mim mesmo, preciso me livrar disto. Quero viver em paz, apesar de ter vivido por milhares e milhares de anos como um ser humano. Deve haver uma mudança, deve haver mudanças na sociedade. Por mais podre que seja, e ela é, então me dedicarei ao trabalho social e então esquecerei de mim mesmo. E o trabalho social e a sociedade sou eu. Então estou fugindo de mim mesmo. E percebendo todos os truques que a mente faz consigo mesma. Agora, olho para mim mesmo. Eu sou violento. E como olho para essas violências? Como um sensor que condena a violência? Ou justifica a violência? Ou como alguém que não é capaz de lidar com essa violência e, portanto, escapar dela? Como olho para mim mesmo? Olho para essa violência? Por favor, faça isso. Você está olhando como um observador que é diferente da violência. O observador que é separado, que condena, justifica e diz isto é certo, isto é, e assim por diante, o observador olha a violência, se separa da violência e a condena. Ou o observador é o observado. Estão me acompanhando? O observador reconhece a violência e se separa para fazer alguma coisa a respeito dela. Mas a separação é um dos truques do pensamento. Então o observador é observado, é a violência. Portanto, enquanto houver uma divisão entre o observador e o observado,
deve haver violência, certo? So when I realize that, not verbally, realize with my heart, with my mind, with my Então, being, quando percebo isto, não verbalmente, percebo com meu coração, com minha mente, com todo o meu ser, then what takes place? então o que ocorre? You understand my question? Vocês entendem minha pergunta? There is always not only Vocês sabem, quando você observa alguma coisa, há sempre não apenas separação física, distância, espaço. there is also the desire to identify yourself with that which Existe is também o beautiful, desejo de se identificar com aquilo que é and not bonito, identify nobre, yourself with that which is not. e não se So identificar com aquilo que identification is não part é. of the trick. Então a identificação é parte do truque. Separated itself as the sensor and is now trying to identify. De uma mente que se separou como o sensor e que está agora tentando identificar. When the observer becomes aware that he is part of the observed, Mas por outro lado, quando o observador se torna cônscio de que ele é parte do observado, between the e observer ele and the é, observed, e portanto nenhuma imagem entre o observador e o observado. that conflict completely comes to an end. Então você perceberá que o conflito acaba completamente. This is real meditation. This is not just a trick. Isto é meditação real, não é apenas um truque. Therefore, it's very important, imperative. Portanto, é muito one importante, understands oneself. imperativo, que a pessoa se entenda profundamente. Understand all the responses, the conditioning, Entenda todas as respostas, o the various condicionamento, temperaments, characteristics, os vários temperamentos, características, tendências. without the observer. Apenas olhar sem o observador. Estamos nos entendendo agora? To observe without the observer. Observar sem o observador. And that is the act of learning. E esse é o ato de And so aprender. that is the action. E então essa é a ação. There is a difficulty in this. Agora, há uma dificuldade nisto. One is observing oneself. A pessoa está observando a si mesma. Quer aprender sobre The si more you mesma. discover, the more you understand. Quanto mais você descobre, quanto mais compreende, maior a liberdade. I'm using the word more purposely for the moment. Estou usando a palavra mais propositadamente neste momento. O mais é uma avaliação comparativa. Learn about myself. Quero compreender a mim mesmo, aprender sobre mim mesmo. Please do this as speaker is Ao going. observar a mim mesmo, Actually, por favor, façam isso enquanto o orador está examinando. Façam realmente, não levem para casa e pensem sobre isso. Façam agora. Não, isto não é uma terapia grupal ou um confessionário, ou toda essa tolice. Mas olhe a si mesmo. Enquanto trabalhamos juntos, quero aprender sobre mim mesmo. And myself
E o meu ser é um movimento vivo. Each desire contradicts the other. They're living, moving. Cada Life, desejo they're vital. contradiz o outro. Estão vivos, And I movendo-se. observe. São vitais. E eu observo. And through that observation I've learned. E através dessa observação, What I have aprendi. learned, I am going to look next minute. Com o que eu aprendi, vou olhar o próximo minuto. Certo? Estão acompanhando I am isto? going to look, observe, with Irei olhar, observar com o conhecimento gathered through previous observation. que acumulei através de observação prévia. Am I learning? Is there learning then? Será que estou aprendendo este aprendizado então? Because when the mind observes, Porque quando a mente observa, com o conhecimento acumulado de sua investigação, este conhecimento está impedindo a percepção. Esse conhecimento está impedindo a liberdade de olhar. Vejam a dificuldade. Então, pode a mente observar sem acumular? E o acúmulo é o observador, é o sensor, é a entidade condicionada. Portanto, olhar sem acumular, isto é, Senhor, veja, alguém lhe elogia, diz como você é legal, quão bonito você é, quão inteligente, ou como você é estúpido. Agora você pode ouvir o que ele está dizendo, que você é estúpido ou muito esperto. Ou muito isto ou muito aquilo. Você pode ouvir sem acúmulo. Isto é, sem acumular o insulto ou a adulação. Porque se você ouvir com o acúmulo, então ele se torna seu inimigo ou seu amigo. Portanto, esse ouvir é como você ouve, cria uma imagem, certo? E essa imagem separa. E essa imagem é a causa do conflito. A imagem que você tem sobre o comunista e da burguesia. A imagem que você tem sobre o católico. Se você for protestante e o católico tem a imagem sobre o protestante, a imagem que você tem sobre o seu marido ou sua esposa ou seu filho, seja o que for. Você acredita e o outro não acredita. Então há contradição. Então pode você observar sem separação? Você pode observar no momento da violência, no momento de sua raiva sem o sensor?
Veja como fica difícil se você não está consciente neste momento. Se você não está consciente nesse momento, você terá criado a imagem. Então, observar a nuvem, sua beleza, sua luz. Observar as adoráveis montanhas neste país. Observar a luz na água. Apenas observar sem nomear. Porque nomear o conhecimento, a experiência, impede a mente de observar totalmente. Então, quando a mente pode olhar sem o observador, todos os fragmentos chegam a um fim, em si mesmo. E isto é realmente importante de se perceber, de se entender. E isto não pode ser ensinado pelo outro.